Bom pessoal, estou aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês o sistema de aquecimento solar. Cada vez mais importante, né, se utilizar desses recursos aí para baratear os custos, né, nas casas, nos lares, né. Então eu gostaria de passar como que é feito a montagem do sistema termosifão. Então esse sistema termosifão é o sistema em que você tem maior economia, menor custo de manutenção, utiliza menos componentes e suficiente para você obter um banho aí de qualidade, né, com uma água quente. Então é o mais viável nos lares, né? Então aqui para começar foi utilizado nesse sistema aqui um boiler de 200 litros, né? Eu vou mostrar mais pra frente para vocês como que vocês fazem o dimensionamento para saber qual a capacidade do boiler ideal aí para a família. E aqui foi colocado um único painel solar. E nesse sistema, só para poder verificar como que funciona a montagem, né? Foi utilizado o sistema CPVC, que é esse tubo branquinho, né? Esse tubo aqui, ele é feito aí a soldagem a frio, né? Diferentemente de um cano de PVC que já é usado na hidráulica normal, né? Que esse daqui você lixa o tubo, lixa a conexão, passa a solução preparadora para tirar algum resíduo e depois você passa a cola. O CPVC você não lixa, né? Você passa uma solução para tirar algum resíduo, né? Pode ser um álcool inclusive, na conexão e no tubo, passa a cola e aí você tem que segurar por alguns segundos, porque senão a conexão inclusive ela se solta, né? Então você segura por alguns segundos, uns 15, 20 segundos, e aí depois você solta, já está soldado, né? Aí nesse sistema aqui, iniciamos aqui mostrando para você aqui a simulação de uma caixa d'água, né? Aqui é a alimentação da caixa d'água e aqui é a saída da caixa d'água. Repare que todos os pontos de conexão em que sai da caixa d'água, do boiler, né? Na placa, é utilizada uma união, né? Essa união ela facilita na hora da desmontagem do sistema, né? Porque imagina você ter que torcer outras partes dessa montagem, né, no seu sistema hidráulico, como aqui por exemplo, ó. Aqui nós temos aí um registro. Imagina para você remover esse registro tendo que virá-lo, né? Então aqui não, aqui você já pega com auxílio de alicate bomba d'água ou 2 grifos, você segura. Sempre que você vai soltar uma conexão, você se utiliza de 2 alicates, né? No caso um grifo e um alicate bomba d'água ou 2 grifos, né? Que aí um você segura e o outro você movimenta a união, né? Então voltamos aqui. Aqui foi feito a saída aqui da caixa d'água para a alimentação do boiler, né? Então repare aqui, eu tenho a entrada de água fria do boiler. Essa curvatura que você observa aqui é chamado de lira, né? Então alguns sistemas o pessoal utiliza uma válvula de retenção, que é para que a água quente não retorne do boiler para a caixa d'água, né? Mas esse é um sistema que atende e equivale a uma válvula de retenção. Então você faz uma curvatura, né? Essa descida tem que ter no mínimo 50 centímetros, né? E você manda para a caixa d'água. Repare o seguinte também, né? Esse é o princípio do termosifão, os desníveis, né? Então você tem aqui a caixa d'água, que tem que estar elevada em relação ao boiler. Depois, mais abaixo, você tem o painel solar, o painel de aquecimento, né? Agora, observe o seguinte, né? Aqui a gente fez aqui em CPVC. Aqui foi feita, né,
a saída de água fria para os coletores, né? Então quer dizer, a água fria entra no boiler por esse ponto mais baixo e sai do boiler aqui logo abaixo, né? Foi feito em PPR. O PPR você usa um equipamento de autofusão em que você aquece a conexão e aquece o tubo e faz a união dos dois. Pode ser feito então em CPVC e pode ser feito no PPR, e aquilo que todo mundo já conhece no sistema de aquecimento, feito em tubo de cobre, tá? Aqui foi feito de 3 formas. Eu particularmente achei mais interessante a utilização do tubo de cobre, né? Com o auxílio do maçarico, né? Eu achei que você faz essa montagem de uma forma fácil, né? Logo acima aqui do boiler nós temos um respiro. Isso daqui tira o ar do sistema, né? Inclusive na montagem do boiler, aqui não foi feito isso, mas é interessante que você dê um desnível nesse boiler, né? Porque assim, o sistema todo cheio, então você vai ter uma bolha de ar aqui dentro, né? Então você pega e faz a inclinação dele no sentido do respiro, para que a bolha de ar fique sempre próximo do respiro, né? Então ele teria que estar erguido aqui um pouquinho, levemente erguido o boiler, né? Para que a água, o reservatório estando cheio, essa bolha de ar fique mais próxima aqui da saída do respiro, tá? Sendo que esse respiro deve estar ligeiramente superior à caixa d'água. Pois bem, aqui nós temos uma saída de água quente para consumo, né? Que fica de um lado dos boilers, né? O boiler ele tem 2 saídas de consumo, né? Uma saída de consumo fica localizado logo na parte superior, né? Então no sistema termosifão essa água ela sai aqui pelo ponto superior. Essa outra saída que nós vemos do outro lado do boiler, ela serve para sistemas que que utilizam a bomba de circulação, né? Que posso estar explicando aí numa outra oportunidade, né? Que foi montado esse sistema com a bomba de circulação. Pois bem, entramos aqui com a água fria, né? Desse outro lado aqui, nós temos aqui esse registro, em que na saída desse registro a gente pode colocar aqui uma válvula que é um anticongelamento. Então para lugares onde é mais frio, né? Quando chega a uma certa temperatura, 3, 4 graus aí, essa válvula anticongelamento ela abre e retira a água da placa, né? Faz circular essa água da placa, escoa ela por aqui para evitar o congelamento na placa, porque o congelamento pode danificar a placa, pode estufar, como eu já vi em alguns casos aqui, as tubulações de cobre estarem estufadas, né? Essa válvula anticongelamento é essa daqui, ó. Ela é assim, e ela pode ser mecânica ou pode ser elétrica, né? Essa daqui é elétrica, uma ligação 220 aí. E aí ela faz isso. Quando chega a uma certa temperatura, né? Veja que o registro está aberto, ela vai liberar essa água, vai escoar a água do sistema para não haver o congelamento. Depois aqui nós temos enfim a parte superior da placa feita em tubulação de cobre e entrando aqui no boiler, né? A entrada de água quente vinda dos coletores, né? E logo acima a saída de consumo, para o nosso caso que é o sistema termosifão. Pois bem, nessa montagem aqui do sistema solar, desse aquecedor, para eu poder colocar essa placa, né? A gente se utiliza aí no site da Brava das regiões, né? Levanta as informações da nossa região para definir a questão de inclinação da placa. E aí nós utilizamos um instrumento chamado inclinômetro, que você vai ver logo a seguir.
Com relação ao posicionamento da placa, o que acontece? A gente se utiliza de uma bússola. O que vai acontecer aqui? A água fria desce, entra no boiler, sai do boiler, entra na placa, né? O sistema vai enchendo, né? Conforme aquece a água aqui na placa, a densidade da água quente é diferente e ela vai subir para o sistema, e aí o sistema vai ficar fechado enquanto não está em uso e vai ficar circulando aqui a água quente empurrando a água fria para a placa, até que uniformemente essa água vai estar toda aquecida aqui dentro do boiler, esperando aí a sua utilização. Então o sistema termosifão é um sistema muito simples, né? Para ser montado em casa, não tem maiores dificuldades. Você tem essas opções de CPVC, de PPR, né? Ou de tubulação de cobre. Por norma, na verdade, obrigatoriamente a tubulação de cobre ela deve ser utilizada aqui na saída de água quente aqui dos coletores, né? Então, normalmente é isso que é feito. As demais podem ser utilizadas em CPVC ou PPR. Então, e o sistema aqui, ele já foi montado há mais ou menos uns 3 dias. A gente está num período aí em que está muito chuvoso, fica nublado, aquele tempinho chato, né? E hoje nós tivemos um sol até que intenso, né? Agora parece que está dando uma diminuída, já é mais ou menos 5 horas da tarde. Mas nós temos aqui, ó, deixa eu ver, pelo menos 50 graus aqui nessa água, né? Pelo menos 50 graus. O que já propicia um banho excelente, né? Você misturando com água fria aí, nem vai precisar de tanta água fria aí para baixar essa temperatura. Então, nós temos dois tipos de placas. Nós temos essa placa que é uma placa horizontal. Nessa placa, ó, observe que nós temos aqui 4 pontos de conexão. Sendo que pode entrar água fria por baixo, sempre entra água fria por baixo e sai água quente do lado oposto. Poderia ser o inverso, entrada de água fria nesse ponto e saída de água quente nesse outro ponto. Observe que no local onde você não vai fazer uso, você vai utilizar um cap, que ele é soldado nesse ponto de conexão, para que não saia água do sistema, né? Ou poderia também ser colocado aqui uma união com um registro, tudo para que não saia água do sistema. Esse é um painel horizontal. Depois nós temos um painel vertical. Painel vertical, ele fica numa outra posição no telhado. Temos também 4 pontos de conexão, sendo que eles ficam num posicionamento diferente na placa. E por que eu uso um, por que eu uso o outro? Por uma questão pura e simplesmente de estética ou física, né, construtiva do telhado. Isso faz com que você opte por usar uma placa horizontal ou uma placa vertical. Um outro detalhe é que essas placas elas podem ser associadas. Como associadas? Eu posso associar as placas em série e posso associá-las em paralelo, como é o caso aqui desse telhado. Quando você faz uma associação em paralelo, você une todos os pontos inferiores e os pontos superiores. Essa é a ligação em paralelo. Isso faz com que as 3 placas se tornem uma única placa. Quando você faz uma ligação em série, a água entra em uma das placas e já pré-aquece a água que circula por ela. Em seguida ela segue para uma próxima placa, já numa temperatura mais alta do que o normal, né? Já um pouco acima, já aquecida. Isso
isso faz com que o sistema possa ter uma eficiência diferente em locais onde você tem menor incidência de sol, né, temperaturas um pouco mais baixas. O sistema montado dessa forma já vai te propiciar aí a quantidade de água quente para o seu uso diário. Quando você vai comprar um boiler, você tem que definir algumas coisas no boiler. É possível fazer algumas automatizações, né, algumas automações no sistema para que você tenha uma temperatura setada, uma temperatura pré-determinada no boiler. Então, quando você vai adquirir um boiler, você tem que definir se você vai querer simplesmente essa montagem básica, que bacana, já dá para você usar muito bem, ou se você vai fazer as automações. Eu vou explicar por quê. Mas aí, quando você vai adquirir o boiler, você tem que definir pontos de sensor que você quer no boiler, né? A questão de uso de resistência, né? Aqui tem um termostato, aqui tem a resistência. Se você vai fazer vai se utilizar disso daí. Por quê? Você comprar o boiler e o painel solar é um valor. Cada acessório que você colocar no sistema vai encarecendo, né? Então, eu vou colocar resistência, mais um custo. Vou utilizar um sensor aqui para controle de temperatura, custo também, né? O sistema que eu vou utilizar de água quente, ele não vai ser simplesmente por gravidade. Eu quero utilizar o sistema pressurizado. O boiler já vai ser diferente, vai ter que ser um boiler específico para um sistema pressurizado, né? Então, tudo isso tem que ser verificado de antemão, né? No caso de um controle de temperatura, você vai utilizar controladores de temperatura, como esse daqui. Isso daqui, ele vai fazer o controle através de sensores que vão ser colocados no posto de sensor que fica no boiler, né? Como esse daqui. Então vai o sensor aqui, esse sensor ligado com esse cérebro aqui vai fazer o controle da temperatura, liberando água no sistema através de um sensor de fluxo. E através do próprio sensor de fluxo fazendo a ligação da bomba de circulação no sistema para poder resfriar a água caso ela exceda um certo valor dentro do boiler, né? Então, vários tipos de automações podem ser feitas no sistema para melhorar, né, a questão da água quente em excesso no sistema. Porque o que acontece? A água quente no sistema vai fazer com que você gaste mais água fria para poder chegar no ponto ideal de banho. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Depois que você fez o sistema, você fez a montagem do sistema, é interessante que você se utilize dessas espumas, né? Aqui não está totalmente montado, tá? Mas assim, se utilize dessas espumas ao longo das tubulações para você ter menos perda de temperatura. Então você vai passar esses isolantes no local, em todo o comprimento da tubulação, para você evitar perdas. Isso é um outro detalhe importante também.